Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma mensagem gravada nessa época de quarentena de pandemia aqui em nosso país. Já chegamos ao último domingo do mês de agosto. Eu lembro que nos outros anos, quando acabava o mês de agosto, a gente sempre dizia assim, bom, passou agosto, agora esse fim de ano vai passar muito rápido. O ano tá tão estranho que agosto passou rápido. Então imaginem só a velocidade para acabar o ano. Daqui a pouco estamos encerrando, mas nós cremos que tudo isso vai passar. Cremos que 2020 é um ano que vai ficar na história e eu espero que em breve ele seja apenas uma lembrança de uma época difícil, de uma época complicada, mas que passou, e também uma época em que Deus esteve cuidando de cada um de nós. Mas a questão é que 2020 tem sido um ano muito complicado. Tem acontecido em 2020 coisas que simplesmente a gente dizia que eram impossíveis de acontecer. E as coisas vão acontecendo em 2020 numa velocidade assustadora. Parece que houve um combinado cósmico para que em 2020 desgraças viessem. No nosso país mesmo, tem muita coisa acontecendo, não apenas ligado à pandemia, não apenas relacionado ao Covid, muita coisa ruim acontecendo. O que nos leva, talvez em primeiro lugar, a reconhecer a profunda dependência que nós temos que ter de Deus em nossa vida. Reconhecer que nós não temos o domínio sobre as coisas que nós somos ensinados que temos, nós não temos a palavra final e definitiva a respeito das coisas. Ou seja, 2020 é um ano que talvez esteja ensinando para nós um pouco mais de humildade. Talvez esteja ensinando para nós que nós devemos ter um pouco mais os pés no chão. Mas também 2020 tem sido um ano que eu tenho notado como pastor que, por causa desses acontecimentos, tem revelado também um lado muito ruim no ser humano. De um lado temos algumas coisas boas acontecendo que dão uma certa esperança no ser humano, mas também há outras coisas que vão acontecendo nesse ano que machucam o coração da gente, que trazem revolta, consternação, enfim, um ano muito difícil. E eu estou dizendo tudo isso para iniciar essa mensagem, porque a mensagem de hoje, ela tem um peso um pouco maior, talvez, do que as outras mensagens dessa época de quarentena. Por uma série de fatores. Essa é uma daquelas mensagens em que eu quero conversar com você a partir da perspectiva de um pastor de uma igreja local. Então, se você está assistindo esse vídeo e você não faz parte da nossa igreja, eu espero que essa mensagem o abençoe e fale ao seu coração, mas se de alguma forma você se sentir ofendido por alguma palavra, lembre-se que nesse contexto dessa mensagem, eu estou tratando de uma igreja local a partir da perspectiva daquilo que nós temos vivido aqui, porque eu não sei se eu teria o direito de tratar isso na vida daqueles que não fazem parte dessa comunidade, tá ok? Então é um trato que a gente tem a partir desse texto que nós vamos ler. É um texto conhecido, é um texto que nós já falamos sobre ele, eu já preguei sobre esse texto aqui nessa igreja. Eu acho que nesses 13 anos, se eu não estou enganado, nesses 13 anos como pastor aqui nessa igreja, eu devo ter pregado nesse texto 2 ou 3 vezes. Então essa é a terceira ou quarta vez que eu prego nesse texto. O texto é o de Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. Eu vou ler o texto todo e depois nós vamos conversar um pouco sobre ele. Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, a Bíblia diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar.
Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É um texto conhecido, como eu disse, mas eu espero que mesmo você conhecendo o texto e já ouvindo meditações e mensagens a respeito desse texto, não corte a comunicação, não gere um ruído nessa comunicação, mas esteja atento àquilo que de alguma forma o Espírito tenha para falar a sua vida através dessa mensagem. Senhor, o que eu quero pedir é isso, que o Senhor fale ao nosso coração, dê graça à nossa vida e nos instrua através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de qualquer texto bíblico é nos desarmar. Porque essa é uma coisa que acontece com a gente sem a gente notar. Nós sabemos como é a nossa vida e nós sabemos como é a Bíblia. Então é muito natural e muito normal, quando nós vamos abrir a nossa Bíblia, nós já irmos com algumas defesas, com algumas desculpas prévias, porque no fundo, a gente sabe que nós vamos ler um texto, e independente do texto que a gente for ler, aquele texto vai falar alguma coisa contra nós. Nós podemos, inclusive, tentar mudar isso colocando uma outra pessoa como alvo daquele texto. Mas se nós formos sinceros, nós iremos reconhecer que todo o texto da Bíblia, todo o texto de Gênesis, Apocalipse, de alguma forma, revela um pecado em nós, revela uma falha em nós e a nossa necessidade de um Salvador. E eu acho que nesse texto, isso acontece num grau um pouco maior. Veja como esse texto começa no versículo 9. O versículo 9 diz assim: há alguns, o versículo 9 vai dizer para quem é que Jesus está contando essa parábola. Qual é o contexto em que Jesus está dizendo isso? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus então contou essa parábola. E a primeira coisa que nós temos a tendência de fazer é a seguinte: esse texto não é para mim. Esse texto não é para mim, por quê? Porque eu não confio na minha própria justiça e não desprezo os outros. Então, eu estou diante de um texto que, pelo menos, esse texto não é para mim. Senta lá, Cláudia, como diz a comunicadora famosa. Porque esse texto é para mim e esse texto é para você. E se nós iniciarmos essa mensagem com esse tipo de pensamento, nós já vamos iniciar com um tipo de pensamento que justamente nos coloca na situação em que nós estamos dizendo que nós não estamos. Porque provavelmente um dos personagens desse texto iria dizer a mesma coisa. Não, Jesus não está dizendo isso para mim, por quê? Porque eu sou muito bom. Jesus deve estar dizendo esse texto para aquele pecador ali, e não para mim. Notou a armadilha? Aquele que olha para esse texto e já começa dizendo que esse texto não é para ele, está automaticamente confessando que o texto é para ele. Eu nessa mensagem vou usar como pano de fundo um acontecimento marcante em nosso país na última semana. Se você não sabe, eu vou resumir a história, mas uma mulher, uma pastora, uma deputada pelo estado do Rio de Janeiro, chamada Flor de Lis. Depois você pode, se você não conhece essa história, você pode pesquisar. Resumindo a história, ela foi a mandante do assassinato do seu marido, que também era pastor. E os filhos estão envolvidos na história. É uma história muito, muito estranha, cheia de detalhes sórdidos, e que marcou o falatório gospel evangélico, e não só gospel evangélico,
marcou o falatório gospel evangélico e daqueles que gostam de usar qualquer acontecimento no meio gospel evangélico para também falar contra os gospels evangélicos do nosso país. Há uma série de fatores, há uma série de coisas que eu poderia dizer a respeito, mas fica para uma outra vez. Mas a questão é que o pano de fundo que eu gostaria de usar para esse momento é o que aconteceu com essa mulher. Porque, gente, Flor de Lis matou o marido. Antes da gente falar sobre isso, você tem um texto na Bíblia muito, muito interessante, está lá no Evangelho de João, capítulo 4, em que Jesus encontra uma mulher samaritana que estava vivendo uma vida não muito adequada aos padrões morais. Aí Jesus revela o pecado daquela mulher, aquela mulher se torna uma evangelista ali na cidade onde estava e a vida continua. Num outro texto, Jesus é colocado numa situação muito complicada, porque ele está lá tranquilo, conversando, e de repente uns caras chegam trazendo uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. E a lei dizia que uma mulher pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada até a morte. Eles dizem para Jesus, o que a gente deve fazer com essa mulher? Vamos apedrejá-la até a morte? E aí, resumindo, Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então a Bíblia diz que eles foram saindo um a um, começando dos mais velhos, até que Jesus olha para aquela mulher e diz, cadê o pessoal que ia apedrejar você? E ela diz para Jesus, olha, eles foram embora, não ficaram. E aí Jesus então diz uma frase que os progressistas, inclusive, mais do que os ortodoxos, gostam muito, dizendo, olha, nem eu a condeno, vá e não peques mais. Olha que interessante, porque há uma celebração em nosso país desse texto, dizendo que Jesus é um cara muito legal, e que Jesus não julga ninguém, que Jesus não condena ninguém, que Jesus libera geral, porque ele disse para uma mulher adúltera, vá e não peques mais. Mas você viu a Flor de Lis? A Flor de Lis não dá, né, gente? A Flor de Lis não dá. Uma coisa é gostar da mulher adúltera que a gente não conhece. Porque se a gente não conhece a mulher adúltera, a gente gosta da história. Por exemplo, essa mulher adúltera, se ela não é adúltera, se ela não adultera contra mim, eu não tenho nenhuma crise com ela. E eu gosto muito de Jesus, quando Jesus alcança pessoas que não ferem os meus preceitos ideológicos travestidos de gospel e evangelho. Sim, eu gosto muito de olhar para o texto e dizer, Jesus disse para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Jesus olhou para aquele cara que estava ao lado dele, sendo crucificado com ele, e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a Flor de Lis, tem um problema na Flor de Lis. A Flor de Lis, ela representa, às vezes, algumas coisas que ideologicamente a gente não concorda muito e não gosta. Então, se o perdão fosse também estendido a ela, isso feriria uma parte dos nossos ídolos levantados pela cultura. O que eu estou querendo dizer com isso é que sim, essa história aqui é para todos nós. E antes que você queira brigar comigo dizendo, olha, está dizendo isso, é claro que a minha tendência natural e primária é olhar para a história da Flor de Lis e querer apedrejá-la. É claro, eu sou humano, sou pecador, sou humano, então eu olho para a história dessa mulher e penso, a gente tem que apedrejar essa mulher. Eu não sei se eu iria gostar de... Imagina Jesus 2020. Jesus 2020... Aí todo mundo falando da Flor de Lis, da Flor de Lis. Imagina Jesus chega e diz assim, pessoal, eu quero dizer uma coisa aqui para a Flor de Lis. Aí tu fala, agora Jesus vai arrebentar. Agora a nossa fome e sede de justiça vai ser saciada. Aí imagina Jesus dizendo para a Flor de Lis, mas eu não condeno você. Vá e não peques mais. Jesus, é sério, a Flor de Lis, o senhor não sabe com quem o senhor está falando. Não é possível que o senhor saiba com quem o senhor está falando.
Então, não adianta nós irmos para esse texto e falarmos assim, não, eu não tenho confiança na minha justiça própria e nem desprezo outras pessoas que têm um pecado diferente do meu. Não, essa desculpa não cabe para a gente, porque nós estamos inseridos nesse texto. Esse texto é contado, sim, para mim e para você. Me dói isso? Me dói, porque eu também gostaria de dizer, não, nesse eu não caí, mas eu caio. Você também cai. E o que falta talvez para nós, cristãos vivendo em 2020, é esse reconhecimento de que essa é a nossa história. Eu nem vou entrar no ponto de fazer a pergunta aqui, quem é que já pensou em esganar o marido ou a esposa? Porque eu sei que você nunca pensou em fazer isso, nunca passou pelo seu coração algo nem parecido com isso, porque senão nós cairíamos naquele conceito do Sermão do Monte em que Jesus diz, se algo já passou pelo seu coração, já está lá como culpa, porque é o coração que define quem você é diante de Deus. Bom, eu nem vou falar sobre isso, mas vamos continuar o texto, porque há muita coisa para alegrar o nosso coração, a mensagem desse domingo, para que você, se você está assistindo logo depois da live, já abra o seu apetite. Se você está assistindo depois, ele deu uma boa digestão e por aí vai. Aí então vem o versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Para a gente entender o contexto, a gente tem que explicar o que é um e o que é outro. Um fariseu é um cara estritamente religioso, muito religioso, que segue preceitos religiosos à risca. Tanto é que ele mesmo vai falar dele sobre isso. Olha, eu faço isso, faço aquilo. Então essa é uma marca característica do fariseu. Então eu resumiria o fariseu como alguém estritamente religioso. E agora é a parte que você diz assim, não sou, que eu não sou religioso. Não sou religioso. Mas espera aí, você não é religioso baseado em qual conceito cultural? Porque deixa eu trazer aqui uma notícia que talvez entristeça você. Não é uma notícia boa para o nosso coração. Se você vai a um culto corriqueiramente, ou a uma missa corriqueiramente, ou a qualquer celebração de cunho religioso corriqueiramente, eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Aos olhos da cultura, você é religioso. O que a gente pode não ser é um legalista. Aí tudo bem. Mas religioso, deixa eu trazer uma notícia muito triste para você. Você é a pessoa que frequenta. Porque por mais, imagine eu dizer assim, não, eu não sou religioso. Mas você frequenta uma igreja? Sim. Essa igreja, na cultura em que nós estamos inseridos, como a cultura brasileira, é considerada uma religião? Sim. Não, mas eu frequento uma igreja num contexto cultural brasileiro em que isso é considerado uma religião, isso está escrito como religião, mas eu não sou religioso. Inclusive, quando eu vou responder lá em algum cadastro religião, eu coloco lá, mas não é religião. É religião não sendo religião. Eu sou da religião sem ser religioso. Aos olhos da cultura, isso simplesmente não existe. Então pergunte para qualquer pessoa que não frequenta nenhuma igreja, nenhuma comunidade religiosa, se você é um religioso ou não. Ela vai dizer para você, você frequenta uma igreja? Você vai dizer, frequento. Tá, você faz parte corriqueiramente disso? Faço. Ela vai simplesmente dizer, então você é. É como se eu dissesse assim, não, eu tenho um peso acima do limite, mas eu não sou gordo. Mas como assim você tem um peso acima do limite e não é gordo? Não, porque eu não sou gordo. Eu não me considero gordo porque gordos fazem coisa que eu não gosto. Então eu não me sinto gordo. Mas o fato de eu não me sentir gordo não diferencia o fato de que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, ele é gordo. E se eu for um médico e ele fizer o índice de massa corpórea, ele vai dizer, não é sobrepeso não, é obesidade aí, hein, queridão. Eu vou dizer, não, eu não sou obesioso. E ela vai dizer,
É sim. Então não adianta a gente olhar para o texto e falar assim, não, eu não sou dos fariseus. A Bíblia vai revelar, página após página, que nós somos um pouco. Pode ser que você não compre o pacote inteiro. Eu não compro o pacote inteiro. Eu fazendo uma análise aqui do pacote, eu comprei, sabe aquelas coisas que vai fazer canal por assinatura? E a pessoa fala assim, olha, nós temos aqui nosso plano, sem internet de tanto, e aqui uns canais, nós temos 350 canais. Você fala, mas não vou conseguir esses 350 canais, inclusive porque tem canal japonês, eu não entendo nada de japonês, tem canal da Arábia Saudita. Eu falo, não quero saber isso aí, não tem um plano melhor? Você tem um plano aí, você pode, fazer 60 canais. Nesse pacote de 300 canais do farisaísmo, eu comprei o combo, que vem 100, mas me torna um terço culpado, então, do pacote completo, que significa dizer que eu sou. Por mais que eu diga que não sou, eu sou. E o que é um publicano? O publicano o publicano era o cobrador de impostos do império. Pensa num pária. Sabe um pária? Alguém que ninguém gosta. Pensa naquela pessoa que você olha para aquela pessoa e você pensa assim, essa pessoa é uma desgraça. Ninguém pode viver assim. Esse é o publicano. O publicano é um pária. O publicano é um execrável. O publicano é uma flor de lis. O publicano é aquele tipo de pecador que é bom existir, porque ele existindo dá para nós a sensação de olha aí, eu não falei que existia gente ruim nesse mundo, eu não falei que existia gente que não presta nesse mundo, olha aí o publicano. O complicado, um mundo sem publicanos é um mundo difícil, porque no mundo sem publicanos, para quem é que o fariseu vai olhar e dizer, eu presto muito, porque olha aí, comparando eu e o publicano, não tem nem comparação. E o texto continua. O versículo, e aí então o fariseu, que nós não somos, vai dizer assim, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como a flor de lis. Não foi isso. Desculpa, errei aqui. Vou voltar ao texto. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Porque como que os outros homens são? Eles são ladrões, eles são corruptos, eles são adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Senhor, eu quero te agradecer, olha que oração linda. Senhor, eu quero te agradecer, e olha, essa não é uma oração pública, porque a Bíblia diz que ele fazia isso no íntimo, ele sente isso. E ele faz essa oração ali, do fundo do coração. E eu nem sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. E eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E esse é um problema sério da comparação. Muita gente vive e precisa viver se comparando com alguém para sentir-se alguém. Só que a comparação traz alguns problemas. A primeira coisa é que se você vive a sina da comparação, por mais que você procure alguém pior que você, sabe o que você vai acabar encontrando? Alguém melhor. E é horrível se você precisa de aprovação encontrar alguém melhor que você. Mas aí não tem jeito. Sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém morando numa casa melhor, viajando para lugares melhores, tendo filhos mais educados, vestindo roupas melhores, com um corpo mais legal, com uma saúde mais legal, com um cabelo mais legal, com qualquer coisa mais legal. Então, pessoas que vivem a crise da comparação não conseguem encontrar felicidade porque sempre vão encontrar alguém melhor. E tem uma outra coisa, em segundo lugar, se essa pessoa não encontrar ninguém melhor, é porque ela está muito doente, porque não tem uma noção exata de si mesmo. Qualquer pessoa que chegar para você e disser assim, olha, não há nesse mundo ninguém melhor que eu, você vai olhar para essa pessoa e dizer, você está louco,
Eu poderia fazer uma lista cheia de... Eu queria até fazer um desafio aqui dos maridos, para os maridos. Marido, você que está aí assistindo essa mensagem com a sua esposa, olhe para a sua esposa agora e diga com toda a coragem: não há nenhum homem melhor que eu nesse mundo. Tenta aí, tenta a sorte, campeão, e você vai ver só. Talvez a sua esposa apenas ria por dentro, para não dizer a verdade. Bom, uma outra coisa que acontece é que quando a gente vive a crise da comparação, a comparação é um condutor ou de orgulho, porque a gente vai se achar melhor que alguém, ou de ressentimento, porque a gente vai se ver pior do que algumas pessoas. Então, o que a comparação, essa crise de ficar se comparando com pecadores piores, produz em nós? Orgulho e ressentimento. E não é, nem de longe, esse tipo de sentimento que nós esperamos de pessoas que seguem a um tal Jesus Cristo de Nazaré. Não é esse tipo de pensamento e esse tipo de postura que nós esperamos. Sim, esse é mais um daqueles textos escancarados em que Deus está nos chamando a um profundo arrependimento. Para todos aqueles que dizem eu sou, o Evangelho diz: não, você não é. Só há um eu sou em toda a história. E nós não somos. E o antídoto para isso? Veja o antídoto para isso. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia quem ele era. E o publicano, que aqui é um referencial estranho, ele está dizendo assim: olha, eu sou podre. Sou podre. E eu não tenho nem como fingir que não sou. Porque todo mundo sabe que eu sou. Sabe aquele momento? Imagine assim, sei lá. Imagine que por algum motivo a caixa de Pandora foi aberta e todos os seus pecados foram escancarados em público. Como, sei lá, como se você tivesse matado o marido e tenha sido descoberto. Aí todo mundo viu quem você é. Aí a Flor de Lis caiu nisso. Agora olhando para a câmera da verdade. Sempre tive vontade de fazer isso. Olhando para a câmera da verdade. Se o seu coração fosse escancarado em público, você receberia flores ou pedras? Eu digo que você receberia flores e pedras. Pedras primeiro e flores sobre o túmulo logo depois. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O antídoto é a graça. Deus, eu não sou. E se eu não for alcançado pelo Senhor, eu não tenho o que fazer da minha vida. Eu não tenho como me justificar diante do Senhor. E olha então o que diz o versículo 14, já que o assunto é se justificar. Eu lhes digo, agora Jesus dizendo, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Para mim, uma das coisas mais estranhas desse texto, sabe qual é? É que em nenhum momento o texto fala que o publicano largou a sua profissão. Ele continuou sendo cobrador de impostos do império e foi embora justificado para casa, diante de Deus. Embora, obviamente, ele não estava justificado diante de mais ninguém. Você pode não ser justificado diante de ninguém nesse mundo pelo seu histórico, mas pela graça, ser justificado diante de Deus, que é o que importa. É um negócio absurdo pensar isso. É absurdo pensar isso. Mas a graça tem esse componente de uma aparente injustiça, segundo a nossa própria justiça.
E segundo a justiça própria, a graça é algo absurdo, irracional, que eu só gosto quando atinge gente da minha ideologia, do meu lado, e que justifique o meu próprio preconceito e orgulho. Ao saber que não era, ele foi feito. Ao confessar que não prestava, ele tornou-se justo. Sim, porque se nós não reconhecemos de maneira definitiva que nós somos aceitos por Deus pelo que Jesus fez, que nós somos aceitos por Deus pela morte e ressurreição de Jesus, que nós somos aceitos por Deus através da cruz e não das nossas ações, nós estaremos nadando num mar de profunda hipocrisia eterna e que vai nos conduzir a não apenas um inferno futuro, mas a um inferno já no aqui e agora, em que a vida torna-se literalmente insuportável. A graça é estranha, muito estranha e maravilhosa, trazendo uma expressão absurda. Eu sei, a graça é muito graciosa. Você espera chegar no céu e encontrar lá a tal mulher adúltera que a gente nem sabe o nome? Eu quero confessar para você que eu espero. Imagina a gente lá no céu conversando com alguém, a mulher fala assim: meu nome é, sei lá, X. Você fala: seu nome é X? Mas na Bíblia eu sou conhecida como mulher adúltera. Prazer, mulher adúltera, que agora o nome é X. Sei lá qual vai ser. E a flor de lis? E a flor de lis? Espera ou não? Eu acho que a resposta a essa pergunta revela o tanto da nossa justiça própria nessa história toda. O tanto que nós precisamos ser moldados pelo Evangelho e pela graça, e não moldados por nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor cuide do nosso coração, e eu espero que essa palavra nos faça confiar no único Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. É nele que está a nossa salvação. Só nele está a nossa salvação. E que Deus os abençoe.